Olá, hoje nós vamos falar sobre a implementação de threads em Java. Existem duas maneiras de nós implementarmos threads em Java. A primeira delas é definir uma classe que estende a classe thread. Essa alternativa ela é simples, mas pouco utilizada. O que se utiliza mais comumente é definir uma classe que implementa a interface Runnable. A interface Runnable é uma interface bastante simples, ela tem um método abstrato run. Então, o código que implementa essa interface tem que implementar o método run, sobrescrever esse método. Então, a criação de threads ela é realizada pela criação de uma instância de objeto da classe thread e nós passamos para essa instância, no construtor da thread, um objeto runnable, que esse objeto, sim, vai executar, vai ter esse método run. E dentro do método run é que a gente coloca o trabalho que a gente quer que a thread venha fazer. Então, se a gente quer que uma thread faça uma busca por números primos, numa faixa de número, então a gente vai colocar o algoritmo que procura por números primos dentro do método run. A nova thread, ela só é criada quando a gente invoca o método start. Então, não adianta só criar, invocar o construtor da thread. É preciso explicitar o começo dela através do método start. Então, quando o método start é invocado, há uma alocação de memória e inicialização da thread na máquina virtual Java. E esse método start, por sua vez, ele é o responsável por chamar o método run que a gente definiu. Então, nós programadores, a gente não invoca diretamente o método run, a gente invoca o método start e esse que invoca, que chama o run, tá? Então, quando o método run é executado, aí sim aquela thread, ela vai para o estado pronto e entra na fila de prontos, que é uma candidata para executar de fato. Vamos a um exemplo básico, então. Aqui nesse exemplo, a gente tem um Hello World com a criação de uma única thread, que na vida dela, definida aqui dentro do método run, ela só vai imprimir Olá Mundo, saudações da thread e o número da thread, que é o identificador dela. Ah, não, aqui na verdade a gente vai executar várias threads. Então, dentro da main, a gente define 10 threads e itera no laço 10 vezes, criando as 10 threads. Então, veja que eu defino, crio um novo objeto thread e, como parâmetro para essa thread, eu passo um objeto que implementou runnable, print hello. Então, print hello, ele implementa a interface runnable e, por consequência, ele tem que ter o método run, né? O construtor recebe o identificador, que é o valor de i da iteração, e esse valor de i é printado, né, aqui na saudação, tá? Olhando esse código, então, né, essa main cria 10 threads, inicializa as threads, ó, já estava esquecendo de falar, criou uma thread, inicializa ela explicitamente com o método start. E start, por sua vez, vai alocar espaço para a nova thread e vai invocar o método run, que vai fazer a saída da saudação na nossa tela. Compilando mentalmente esse código e executando mentalmente, o que vocês esperam ver na tela? Quantos prints vocês esperam ver? Nenhum, 10? Será 10? E se vocês esperam ver esse número de prints, qual é a ordem que vocês esperam? Porque se forem 10 threads a imprimir, eu espero, eu criei a thread 0 primeiro, a thread 1 depois, e assim sucessivamente, então eu espero que eu veja na tela. Olá, mundo, saudações da thread 0, depois da 1, da 2, da 3, da 4, da 5, até a 9, assim por diante. É isso que vocês pensaram também? Bom, então compilem e executem esse código. Executem várias vezes e vocês verão que a saída ela não é uma saída padrão. Muitas das vezes as 10 threads imprimem, mas cada uma imprime em uma ordem diferente a cada execução. Então, eu peguei aqui uma tela, eu capturei uma tela no meu computador e olha só,
A thread 0 imprimiu primeiro, depois a 2, depois a 4, a 1, a 3, 5, 6, 7, 8, 9. Então, todas as threads imprimiram, mas não houve uma ordem de prints, assim como a criação. Por quê? Acho que vocês já desconfiam por quê. O motivo é o mesmo de quando a gente fez a aula prática com a criação de processos. Quando uma thread é criada, abre-se uma nova linha de execução. O escalonador tem que escolher qual das linhas ativas ele continua a executar, qual dos processos na fila de pronto, qual das threads na fila de pronto. Então, a cada execução é uma decisão. Não nos interessa saber que decisão, como que o escalonador fez essa decisão, quais variáveis que ele utilizou. A gente precisa saber que essa decisão é diferente a cada momento e a gente precisa saber lidar com isso. Então, eu, como programadora, não posso assumir que a impressão vai seguir a ordem de criação. Eu tenho que assumir que ela pode ser variável a qualquer momento. Tá bom? Eu preciso saber lidar com essa falta de sincronismo. Como que a gente pode melhorar esse código? Né? Então, eu, como programadora, eu espero que o SO, que a linguagem, me dê mecanismos para eu sincronizar o meu código. E existe esse sincronismo. É o método join da thread. Sempre que a gente chamar uma thread e invocar a criação dela com o método start, nós devemos também esperar pelo término dessa thread invocando o método join dela. É uma boa prática de programação. Então, aquele código ali, eu peço para que vocês olhem esse código e alterem esse código para que vocês possam esperar o término de todas as threads. Ou seja, eu quero que nesse código vocês coloquem a invocação do método join. E aí vai surgir uma dúvida, alguns vão perguntar onde colocar esse método. Existem duas opções. A primeira opção é que dentro do for mesmo, eu crio uma thread, inicializo a thread e logo em seguida invoco threads e .join. Ou seja, eu vou criar uma thread, inicializar e esperar pelo término dela. Criar outra thread, inicializar e esperar pelo término dela. Façam isso, compilem e executem. Vocês vão ver que dessa maneira a ordem de saída ela é preservada. Então, a thread 0 vai imprimir primeiro, depois a 1, depois a 2, depois a 3, sempre, necessariamente assim. Por quê? Porque a gente forçou no código que, após o início de uma thread, a gente vai esperar pelo término dela, e só então disparar outra thread. O lado positivo disso é que a gente conseguiu o sincronismo. Às vezes, essa ordem é precisa, é necessária. Mas, por outro lado, a gente perdeu concorrência. Não existem duas threads executando ao mesmo tempo, mesmo se eu tiver o computador multiprocessado. Então, há um código puramente sequencial, não é o que a gente quer nesse momento. Então, outra abordagem seria cria as 10 threads, inicializa e depois delas faz um outro for iterando de novo 10 vezes e para cada uma das threads disparadas faz um join para cada uma delas. Dessa maneira, a gente espera pelo término das 10, mas, de novo, a gente perde a ordem de impressão. Vocês podem fazer e testar. Alguém pode perguntar, mas eu preciso mesmo iterar 10 outras vezes para fazer o join das 10? Eu não poderia só, depois desse for, pegar e fazer um join na última thread criada? Na thread 9.join? Não pode, porque você tem que esperar por todas as threads. E se a thread 9 for a última criada, mas o escalonador decidir dar prioridade para ela for a primeira a ser finalizada? Você só esperou o término da 9 e as outras, né? Tem que esperar pelo término de todos, tá ok? É uma boa prática de programação. Outro método interessante da classe é o método interrupt. Através dele, a gente pode finalizar uma thread alvo, que a gente chama. Nesse caso, a interrupção ela é assíncrona. Uma thread invoca o término de outra, e essa outra thread alvo, ela pode de tempos em tempos verificar o valor de uma flag, para ver se ela foi setada como devendo ser interrompida. Se ela tiver essa interrupção setada, ela pode verificar isso e decidir se ela se interrompe voluntariamente ou se ela simplesmente ignora esse sinal que seria para ela ser finalizada. A gente viu na aula de threads básicas que uma das vantagens do uso de threads é o compartilhamento de dados. Então,
threads implementadas em C, por exemplo, elas têm uma seção de dados globais que são compartilhados entre todas as threads irmãs e o processo criador, e ali elas podem trocar mensagens entre si. Java não possui a noção de dados globais. O compartilhamento ocorre via passagem de referência ao objeto compartilhado. Como exemplo, eu coloquei aqui o código do driver. Vamos verificar esse código. Então, tem uma classe driver, que o que ela faz é calcular o somatório de um valor n passado como parâmetro. Então, se eu passar 2, o resultado final vai ser 2 mais 1. Se eu passar 4, o resultado final vai ser 4 mais 3 mais 2 mais 1, e assim sucessivamente. Então, a main verifica esse valor de parâmetro passado, depois declara um objeto de soma. Soma é somente uma classe para setar valores inteiros, que podem mudar ao longo do tempo. Daí declaramos uma thread e, como parâmetro para o construtor dessa thread, a gente passa um objeto que implementa a interface runnable. Olha só, a gente está criando uma thread de maneira mais comum. Então, summation implementa runnable, por consequência, ele precisa escrever o método run. E no método run dele, ele itera até o valor n passado e vai acumulando isso na variável sum. E seta o valor da variável sum, certo? Então, criamos uma nova thread, temos que inicializar explicitamente através da chamada do método start, e depois que criamos a thread, inicializamos, temos que esperar pelo término dela através do método join. Join pode lançar uma exceção, tá aqui, a gente não faz nada com a exceção. Mas assim que essa thread finalizar, a gente imprime o resultado do somatório, certo? Então, uma classe que cria uma única thread para calcular o somatório. Vocês conseguem modificar esse código para, ao invés de uma thread, criar duas threads, fazendo com que cada thread de somatório calcule metade do valor n passado? Então, se eu passar 4, a primeira thread pode calcular o somatório de 0, 1, 2, e a segunda thread de 3 e 4. Cada uma calcula isso de maneira paralela. Quando tiverem finalizado, a gente soma os valores encontrados. É interessante fazer isso porque a gente, com duas threads, pode ganhar desempenho. N igual a 4 é um N muito pequeno, né? Mas imagina isso com milhões de valores, né? Com N na casa dos milhares, milhões. Né? A gente economiza tempo se a gente fizer duas threads paralelas. A ideia é que cada thread tenha metade da carga de trabalho para ela. Então, dá para fazer? Dispara duas threads, cada uma pega metade do valor de N, uma pega o piso, outra pega o teto, cada uma calcula paralelamente, terminou, junta os dois valores encontrados. Fica aí de tarefa para vocês exercitarem a criação das threads. Bom, uma thread recém-criada, ela tem a mesma prioridade da thread criadora. Por padrão, é assim na máquina virtual Java. E a gente, programaticamente, nós podemos mudar a prioridade de uma thread Java. A thread é criada com prioridade normal, a gente pode setar para prioridade mínima ou se prioridade máxima através do método setPriority. Mas atenção, essa prioridade, ela não necessariamente funciona, ela depende da implementação da máquina virtual Java para o sistema operacional hospedeiro. Em geral, essa prioridade costuma ser só uma dica para o sistema operacional que está no baixo nível. No Linux, no Windows, ela não funciona. Fiz o teste na minha máquina e deu na mesma. Tá? A gente vai ver daqui a pouco. Então, o que se aprende com isso é não aposte suas fichas na prioridade do Java. Assim como você não pode apostar suas fichas na prioridade do Linux, no Java é a mesma coisa, é só uma dica, é só uma variável a mais que o escalonador pode utilizar. Você não pode esperar um comportamento baseado somente nesses valores de prioridade, certo? Então, existe a prioridade na especificação, mas não é necessariamente implementado, ok? Por curiosidade, acessem a documentação da classe Java Lang Thread e verifiquem os demais métodos da classe. Tem coisa interessante por lá.
A gente sabe que a criação de uma thread ela é muito mais rápida do que a de um processo convencional, porque ela compartilha dados, compartilha código, arquivos abertos, recursos do sistema. Mas, mesmo sendo uma criação mais rápida, muitas vezes, durante a execução de uma aplicação, se precisa-se de uma thread para desenvolver uma tarefa, desempenhar uma tarefa, e essa thread ainda precisa ser criada, ou threads precisam ser criadas para executar tarefas, pode ser que o tempo para a criação dessa thread acarrete em perda de desempenho, porque vai consumir CPU para criá-las, vai consumir memória para alocar recursos. Então, muitas vezes é inviável criar threads em tempo de execução. Nesses casos, recomenda-se a criação prévia de threads, no que se chama de banco de threads. Economiza-se tempo, limitação e também uso de recursos do sistema, porque a criação já foi de antemão, e durante a execução, quando chegar uma nova tarefa, um trabalho a ser feito, atribui-se às threads já criadas esse trabalho. E essas threads, quando terminarem esse trabalho, ao invés de morrer, liberar os recursos, elas ficam no pool para serem reutilizadas sob demanda. A classe Executors da Java concorrente tem 3 possibilidades para a criação desse banco. Um banco de uma única thread, um banco com número específico de threads e um banco com threads com número ilimitado, mas com reuso de instâncias. Então, a gente pode ir criando threads e conforme elas vão terminando o trabalho, elas ficam à disposição para serem reutilizadas no futuro. Um exemplo é a classe TP-Example. Aqui a gente tem, dentro da main, a criação de um pool de threads, com número ilimitado de threads para serem reutilizadas, e para cada uma das tarefas a serem feitas, a gente atribui a tarefa para uma thread do pool de threads. Então, aqui a gente tem o pool de threads que vão executar a tarefa passada como parâmetro. E aqui não está aparecendo, mas new task. Task é uma classe que implementa runnable. Tá? É uma thread. Poderia ser passada para thread convencional, mas aqui foi passada para o pool de threads. Depois de atribuídas as tarefas, termina-se o pool, depois que está tudo cumprido. Como exercício para a aula de hoje, eu gostaria que vocês fossem capazes de fazer essa tarefa. Fazer um programa para ler o número de núcleos da máquina de vocês. Então, Java tem uma classe chamada runtime, que consegue ler dados do ambiente. Então, sabe o SO que você executa, a máquina, o processador, e através dela a gente pode obter o número de núcleos que a nossa máquina tem. Então, eu gostaria que vocês lessem o número de núcleos e lançassem 2 threads CPU intensivas para cada um dos núcleos. Então, eu fiz isso no meu no programa, rodei no meu computador e consegui ler que no meu computador existem 4 núcleos. E eu disparei 8 threads, cada uma fica num while infinito, né? E com menos CPU, porque eu quero justamente abrir o meu top e verificar que eu tenho ali 8 processos CPU intensivos que estão guerreando para o uso de CPU. Então, eu fiz isso, abri o top e eu vi, de fato, esses processos, cada um com mais ou menos 50% da CPU destinada a ele. Faço essa primeira parte e depois peguem esse programa e alterem a prioridade da última thread criada. Coloque a última thread criada como a máxima possível. Vejam se tem diferença no comportamento dessa thread. No meu ambiente não teve diferença. Vocês podem ver, abrindo outro terminal e dando top "-H" maiúsculo, para ver não só processos, mas também threads sendo executados. Tá? Por último, altere esse programa para matar a primeira thread através do uso do método interrupt. Ok? Dá para fazer? Então, exercício simples, só para vocês ficarem mais familiarizados com a classe thread. A gente estava falando de prioridade, a gente já viu que a máquina virtual Java interage com o sistema operacional hospedeiro. E essa máquina virtual segue as regras desse SO. Né? O Linux, assim como o Windows, eles sabem da existência da implementação de threads.
Então, uma thread Java, ela é mapeada para uma thread dentro do sistema operacional. Então, o sistema operacional, ele conhece as threads e guarda as estruturas de dados dessas threads. Ele consegue manipular o escalonamento dessas threads, por exemplo. Então, nesse caso, a gente fala que uma thread do usuário da máquina virtual é mapeada para uma thread do kernel. É o que a gente chama de modelo 1 para 1. Existiu no passado o modelo N para 1, N para M, mas isso é uma outra história, fica para uma outra aula, tá bom? Para sistemas operacionais básicos, a gente só precisa entender que no Linux, no Windows, esses sistemas operacionais conhecem as threads que a gente utiliza. Então, as threads que a gente utiliza na máquina virtual Java são escalonadas pelo kernel. Ele conhece exatamente as threads que a gente tem, tá bom? É o modelo 1 para 1. Essa aula, quem tiver dúvidas pode ler mais informações no livro do Silver Charts, nos sistemas operacionais com Java, é o 4º capítulo, tá ok?